Hoje iniciamos, então, aqui no canal da PGM Ambiental, as nossas pílulas de LGPD. Essa ideia super legal que foi proposta pela Sinara e que hoje, então, nós iniciamos essa proposta. E eu agradeço muito aqui o convite da PGM Ambiental e principalmente da Sinara, para a gente conversar um pouquinho e tentar entender um pouco mais sobre a LGPD e como isso vai afetar todos os setores, já que é uma aplicação realmente transversal. E a ideia é sempre a gente conversar alguns minutinhos sobre essa temática, e aí ao longo dessas 10 semanas a gente vai conseguir evoluir e chegar a um conhecimento comum sobre o tema, ao qual eu espero contribuir e compartilhar com vocês os meus conhecimentos. Eu sou a Daniela Copete Cravo, eu sou doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde desde o meu doutorado e também pude no estágio de pós-doutorado evoluir nas pesquisas nesse tema de proteção de dados. Também atualmente eu faço parte de um grupo de trabalho criado justamente para a implementação da LGPD no âmbito do município de Porto Alegre, onde eu atuo como procuradora municipal. E hoje, iniciando então essa série, eu queria falar um pouco para você sobre como surgiu esse direito da proteção de dados. Porque vejam que proteção de dados, muito embora tenha uma proximidade e ontologicamente falando, esteja muito relacionada com o direito da intimidade ou da privacidade, na verdade, ela é um direito autônomo, a proteção de dados. Ela nasce dentro desse seio da privacidade e da intimidade, mas ela se descola sendo um novo direito. E justamente por ser um novo direito, que eu queria contar para vocês quando isso surgiu. Quando foram as primeiras legislações que trouxeram a proteção de dados como um direito autônomo no seu bojo. E essa trajetória desse novo direito, ele inicia na década de 60, então vejam que é um direito super novo, justamente relacionado com o avanço tecnológico e com a evolução da própria sociedade e da economia. E na década de 70, então, na década de 60, então, nos Estados Unidos é criado um subcomitê perante o Congresso Nacional norte-americano para debater essa temática e essa proteção aos dados pessoais. Porém, a primeira legislação, ela é da década de 70 e foi criada no estado de Hessen, na Alemanha. E essa primeira legislação, então, sobre proteção de dados na Alemanha, de um estado da Alemanha, ela justamente, inicialmente, era destinada apenas ao poder público. Então, veja que a primeira legislação, ela era direcionada ao poder público para como o poder público tratava os dados dos cidadãos. Porém, logo nesse mesmo período, a gente também teve uma lei sueca, também na década de 70, que aí já abrangia tanto entes privados como também poder público. E na própria evolução, depois foram surgindo novas leis, até mesmo na própria Alemanha, depois surgiu uma lei federal tratando do tema e ampliando essa abrangência, que antes era apenas ao poder público, e depois acabou ampliando e também se direcionando aos entes privados. Já na década de 80, então, a proteção de dados ela avança bastante, indo até a cenários internacionais. Então, na década de 80, a gente já tem guidelines da própria OCDE sobre proteção de dados, e também temos o primeiro instrumento vinculativo, então, com força vinculante, de caráter internacional, que foi a Convenção 108 do Conselho da Europa, que tratava sobre proteção de dados. Então, justamente, a proteção de dados já entra na esfera internacional na década de 80, e a gente também tem uns outros precedentes muito importantes nessa época, que é a própria decisão da Corte Alemã, que seria conhecida como o caso Censo, da Alemanha, que vem a reconhecer como um direito à autodeterminação informativa, que é um conceito muito importante
e que eu espero abordar esse conceito da autodeterminação informativa na nossa próxima pílula. E essa decisão, né, da Corte Alemã que vem, então, a consolidar esse termo de autodeterminação informativa e dizer que nenhum dado é insignificante, todos os dados são importantes e devem ser protegidos, ela também acabou, então, inspirando e, recentemente, aqui no Brasil, essa decisão foi relembrada e foi dito que a decisão da STF, no ano passado, na medida cautelar da ADI, que visualizava aquela questão do compartilhamento de dados de empresas de telefonia com o IBGE, muito se assemelhou com aquela decisão na década de 80 tomada pela Corte Alemã. Então veja que estamos, né, um pouco aqui no Brasil dando os primeiros passos que já tinham sido dados lá desde a década de 80 na Europa, mas que já é algo, né, a ser comemorado, algo a ser prestigiado aqui no Brasil. Vejam que essa foi uma pequena evolução histórica, né? Depois desses grandes marcos, a gente teve inúmeras leis surgindo no mundo todo sobre proteção de dados. E aqui no Brasil, nossa história, apesar de termos várias leis esparsas, se vocês forem pensar, desde a Constituição de 1988, nós já tínhamos alguns institutos para a proteção de dados pessoais, mas uma lei específica justamente para tratar deste tema ainda não existia no Brasil, e a discussão, o nosso debate se iniciou desde 2010, e então durante 10 anos, até 2020, quando realmente entrou em vigor a nossa lei, nós ficamos aí na expectativa e nessa espera tão importante dessa legislação que veio a consolidar esse novo marco para o Brasil, que é de termos uma lei específica para a proteção de dados aqui no Brasil. Então, basicamente, esse foi um pouco da evolução histórica das leis de proteção de dados, que iniciaram, né, formalmente na década de 70 e houve uma grande evolução durante esses anos. Atualmente, nossa legislação aqui no Brasil, que eu falei para vocês, que foi editada em 2018, né, promulgada em 2018, porém, com entrada em vigor apenas em 2020, ela é considerada uma lei super moderna, com direitos e institutos super sofisticados e que foi feita à luz de uma legislação inspirada na norma europeia, que já tem uma grande tradição no tema, como eu falei, que desde a década de 70 já existiam as leis, mas que hoje a questão já se tornou tão importante que no âmbito da Europa já se tem a proteção de dados a nível europeu, a nível de um regulamento europeu que trata a questão de um jeito uniforme. Por quê? Porque a proteção de dados, sim, é a proteção da pessoa, mas também existem outros valores que devem ser balanceados. E no âmbito europeu, principalmente, é a questão do livre fluxo dos dados no âmbito europeu, garantindo-se, assim, um nível mínimo de proteção naquele território para que os dados possam livremente fluir e estimular a economia, o desenvolvimento social e também tecnológico no âmbito europeu. E justamente é esse nível que a gente pretende também chegar no Brasil com essa nova legislação, que é a nossa LGPD, e que é o objeto aqui das nossas pílulas de LGPD. Então, eu agradeço, né, pela essa oportunidade de estar aqui compartilhando esses temas com vocês. E na próxima pílula eu espero, então, avançar um pouco mais sobre os fundamentos, por que precisamos, né, proteger dados pessoais, qual é a implicância ou a importância disso. E eu espero vocês, então, na próxima pílula. Até mais!